Oi pessoal, tudo bem com vocês? Para quem caiu de paraquedas aqui e não me conhece, eu me chamo Áurea Beatriz, eu tenho 17 anos, eu sou acadêmica de Direito no primeiro período na Universidade Estadual Vale do Acaraú e hoje eu vim falar com vocês um pouquinho sobre a obra indicada para o vestibular 2020.1, que é a Carteira do Meu Tio. Vamos lá? Bom, gente, primeiramente eu queria dizer que eu achei um material na internet maravilhoso. Eu vou ver se eu ainda vou digitalizar se eu tiver tempo, porque assim, gravar este vídeo eu estou assim fazendo com a cara e a coragem, porque eu me comprometi com isso, mas eu não sei se eu vou transcrever esse material, mas eu vou deixar o link aqui embaixo porque é um trabalho de outra pessoa, inclusive tá num site tipo de pagar, sabe, para baixar o PowerPoint e tudo mais. Mas é um material riquíssimo, ele fica nos últimos, quando você digita tipo resumos, a carteira do meu tio. Fica lá no fim da página, mas é um material excelente, eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês acompanharem. E boa parte das informações que eu vou retirar, assim, técnicas do livro, vai ser desse material. Então vocês vão lá, de um rapaz chamado Manuel Neves, que tem esse slide, ele produziu esse slide e tem, tipo, redação em linguagens. É tipo um negócio dele, ele deve ser formado, né? E eu achei muito, muito bom. Eu vou aqui começar, então. O livro a ser discutido é A Carteira do Meu Tio, do Joaquim Manuel de Macedo. O Joaquim Manuel de Macedo, ele é da escola literária do Romantismo e é classificado como uma arte que é a serviço da burguesia. Por que a serviço da burguesia? Porque corresponde às pessoas que vieram de Portugal, os brancos que vieram de Portugal, vieram pra cá, pro Brasil. E era aquela coisa, não tinha nada para eles fazerem aqui, entende? E tinha que se criar uma literatura daqui para as pessoas, principalmente as mulheres que não faziam nada, para elas poderem se entreter, entendeu? Então, eram os romances de folhetim. E essa obra é um romance urbano. E as obras do Macedo se dividem entre sentimental e de costumes. No caso, a obra A Carteira do Meu Tio, que eu achei um livro assim incrível, incrível, tem muitas partes maravilhosas aqui. É como se ele estivesse conversando com a gente sobre a realidade de hoje, sabe? A realidade política, mas é uma coisa que é atemporal, sabe? A política é uma coisa atemporal e ele tá falando de uma coisa que é do segundo reinado, entende? Da época de Dom Pedro II, então, porque o livro é escrito nessa época. E aí vocês pesquisem e procurem estudar sobre isso, porque pode cair alguma questão relacionada com isso, com o Segundo Império, o que aconteceu durante o Segundo Império, o que não aconteceu. Tem passagens muito fortes, várias partes de leituras assim, tipo, como se fosse uma declamação de poemas, de tão profundo que é. E eu vou ler daqui a pouco, eu vou defender esse livro muito, porque eu gostei muito. E eu espero, assim, que possa chegar a mais pessoas, sabe? Porque não é um livro de muito fácil acesso. Eu achei incrivelmente, tipo, caiu nas minhas mãos esse livro, porque uma vez eu fui na Max Livros de Sobral e eu achei, tava na promoção de R$10 e foi os R$10 mais bem gastos da minha vida. Então, continuando, a obra do Macedo se divide em romance urbano, sentimental e de costumes. Aí, falando só um pouquinho de como é o sentimental, que abrange as obras dele como O Moço Loiro, que já foi da Uva, e A Moreninha, que eu não me lembro se já foi da Uva, mas tem a obra da Moreninha também, que foi o primeiro romance dele, de sucesso, eu acho. Não tenho certeza, acho que sim, mas é tipo os mais conhecidos. E aí depois vocês pesquisem mais sobre essa parte das obras deles, porque é muito importante e tem uma probabilidade muito grande de cair, tipo, quais dessas obras é do Joaquim Manuel de Macedo.
E aí tem o sentimental. É uma história de amor impossível, narrativa tradicional, o par amoroso supera dificuldades. Tá aqui, ó. A moreninha, o moço louro e as mulheres em mantilha. E o de costumes, que esse daqui é de costumes, é um romance assim de crítica social. A política é uma sátira, sabe, gente? É uma coisa bem irônica mesmo. E aqui, de costumes, observação realista da vida social e política, tem muita política nesse livro, narrativa tradicional, sátira às instituições e aos costumes, a carteira do meu tio, memórias de um sobrinho de meu tio, a luneta mágica. O estilo do autor, estilo de Macedo. Simplicidade e engajamento. Envolve humor, descrições minuciosas, enredos mirabolantes e um caráter mais documental do que ficcional. Ele faz várias alegorias com a questão de nomes e mais pra frente eu vou falar sobre isso quando eu for contar o enredo da história em si. Aqui é uma parte que fala um pouco sobre a crítica literária. Eu acho que falando um pouco sobre como ele era tipo meio que ridicularizado, porque ele falava de umas coisas assim meio fúteis, que eram os romances que eram para ser lidos pelas mulheres, sabe, para tipo elas ficarem à espera de um amor e tal, aquela coisa do romantismo mesmo, sabe, a idealização da mulher que existe na moreninha, que existe no moço loiro com a Honorina, já tinha esquecido o nome da criatura. Mas assim, a crítica, ele era muito assim ridicularizado. E esse livro aqui veio pra quebrar esse estigma, porque ele sabia também falar sobre a política, sabe? Ele também sabia criticar. E então é um tapa nessa cara esse livro. Ó, um admirável escritor superficial, cronista demasiado ligado ao seu tempo, não tem muita consciência do artesanato da escrita, uso da linguagem coloquial e de trocadilhos, filósofo do óbvio, aprofunda-se em conceitos moralizantes e alegorias. Os aspectos apontados nos que conferem à escrita de Manuel Macedo um caráter despojado, simples e corrente, afastam-no da dita literatura oficial canônica, mas paradoxalmente podem ser tomados como os índices de modernidade, na medida em que, guardadas as devidas proporções, o modernismo de 1922 tinha por objetivo justamente a constituição de uma literatura simples, direta e coloquial. Então, para a época, era tipo assim, era visto como mal feita a literatura, né? Porque ele é uma linguagem simples, tem palavras da época, por isso que a gente acha que a leitura é difícil, mas não é, porque as palavras que ele usa são as palavras da época, sabe? Era o português de Portugal e era uma coisa bem antiga, gente, segundo reinado. A gente passou por várias reformas ortográficas, não me perguntem quantas, que eu não me lembro direito, mas eu sei de pelo menos duas. Então, é muito diferente a forma como ele fala e a forma como a gente fala hoje. Agora falando um pouco sobre a visão de um cara chamado Antônio Cândido sobre a literatura do Macedo. A realidade de Macedo ocorre, mas não somente nos dados iniciais, seus sonhos são de rédea curta e a linguagem familiar espraiada. Vale-se de uma via de comunicação fácil, isto é, sua força não provém da singularidade do que exprime, mas do fato de saberem fornecer ao leitor mais ou menos o que ele espera ou é capaz de esperar. A visão da sociedade nesse autor era estreita e superficial, embora elementos de paternalismo escravocrata do segundo reinado, por alguns momentos, devam ter marcado a sua sensibilidade. Pois é, agora a gente vai ver um slide, né? Eu não vou conseguir colocar aqui pra vocês verem, mas vocês podem estar acompanhando comigo pelo link que eu vou deixar, e aí vocês veem, não sei como é que vocês vão fazer, mas vocês vão conseguir acompanhar bem massa. A
Carteira do Meu Tio é uma literatura e sátira social. Foi escrita em 1855. É um romance urbano de costumes, alegoria satírica dos costumes políticos brasileiros de meados do século XIX. A alegoria. Trata-se de uma narrativa cujo enredo funciona como uma metáfora, nelas temos distintos dois planos de significação. O primeiro, que resulta da significação dos elementos formais da história que lemos, e o segundo, que é formado a partir da leitura que se pode fazer dos significados construídos pelos campos semânticos, articulados pelo primeiro nível de significação. Eu acho que ele está aqui se referindo a como os personagens são chamados na obra, que mais pra frente eu vou falar para vocês quais são os personagens, e aí vocês vão ter uma noção de como esses dois significados, essas duas interpretações que tem para a obra, porque são feitas de alegorias mesmo. Aqui embaixo já vai falar sobre isso. Um exemplo. O tio, ele tem um personagem que é o tio, ele representa a aristocracia agrária, o sobrinho, a classe política. Inescrupuloso, defende apadrinhamento e falcatrua. O sobrinho, ele é o narrador da história. Ele é autodiegético porque ele narra e participa da história. E ele não tem vergonha de mostrar o quão fútil ele é. Ele não tem essa vergonha de mostrar que ele compactua com a política como ela é suja como ela é. E aí a gente vai vendo isso e ele não tem essa vergonha. Aí o compadre Paciência, que é o compadre do tio, mas pra frente vocês vão entender porque que ele na história. Ele representa o elemento popular dotado de alguma consciência. Ele tem consciência política e ele critica, sabe? Ele é uma pessoa muito, como o próprio nome dele, Paciente, já diz, né? É como chamam ele na obra. Ele é muito paciente, mas ele tem dentro dele as próprias críticas dele políticas. Ficção, história e política em A Carteira de Meu Tio. Fala sobre a Constituição, né, de 1824, Constituição do Império, é ortogada. Dom Pedro I, texto de caráter ambivalente. Traço autoritário, concentra poder na mão do imperador. Traço liberal, liberdade de imprensa e de culto. Eu falo um pouco sobre a Constituição de 1824, né, que é citada na obra, que é citada como defunta, porque não seguem ela. Parece alguma coisa que vocês conhecem hoje em dia, né? 1853, primeiro gabinete de conciliação do Império, Marquês do Paraná, uma mesma elite agrária se articula em dois partidos, conservador, Saquarema, e liberal, Luzias. É citado isso, inclusive, eu não sabia o que significava quando foi citado no livro, mas é uma das contextualizações históricas que tem nesse material, por isso que é muito bom, e eu não posso, dar os créditos totalmente pra mim. Eu tô aqui repassando pra vocês, a minha parte de contribuição vai ser de eu estar repassando essas informações que existe esse slide, e vou contar a história como eu li e como ela refletiu em mim. Mas esse material é maravilhoso, gente, sério. Se eu precisasse estudar para passar um slide novo, eu estaria muito bem apoiado nesse material. Vocês vão ver aqui no link, vocês vão ver como é bom. Política e literatura. Os dois partidos desse período, que congregavam os homens bons, representavam a mesma aristocracia agrária, repressiva, conservadora e preconceituosa, e pouco se distinguiu. Um político da época diz que o partido que sobe entrega ao partido que desce o programa da oposição e dele recebe o programa de governo. A Carteira de Meu Tio. Apontamentos políticos de um homem bom, a ética do bom selvagem. O caráter conservador, pensamento da classe média estabilizada no século XIX, homem comum, o homem bom, o bom católico. Essa é, se
segundo a crítica, a ética do bom selvagem. Nostalgia da velha ordem. Mudanças políticas e urbanização ameaçam a moral. Molda-se uma nova sociedade a partir de um modelo, função moralizante do romance romântico. Vou conversar com vocês que dessa parte eu precisava de uma explicação mais elaborada de professor, né? Mas aí vocês ficam com essa parte da ética do bom selvagem. Aqui estou sendo humilde e dizendo das minhas dificuldades também, porque eu não entendi essa parte, gente. Mas dá pra você saber que é sobre um pouco do caráter que trata a obra. E dá pra entender superficialmente essa parte, assim. Análise narrativa, novamente dizendo, é romance de costumes, sátira política do início do Segundo Império, narrativa de viagem. O narrador protagonista anota num caderno a carteira. Fato importante, a carteira do meu tio não é de dinheiro, gente. A carteira do meu tio é como um diário de bordo, que aqui tá falando, é um caderno. E o protagonista, ele narra suas impressões de viagem. É uma crônica de costumes. Ao invés de ação, o que encontramos são impressões, digressões e opiniões, parte de eventos do real. Ele é o costume, né, que ele vai narrando de como é que as pessoas se comportam e como é que as coisas são. Aí a narrativa é alegórica. O fato de as personagens não terem nome dá a elas um caráter coletivo. Representa um grupo social. Existem ao longo da obra 4 personagens que não têm assim uma personalidade, sabe? Eles são apenas alegóricos, como ele aqui mesmo falou. O sobrinho é sobrinho, que ele se refere a ele mesmo como sobrinho do tio dele, porque o tio dele é rico. E o tio também é só o tio, não tem um nome. Então eles representam aquilo que eu falei anteriormente. Tem o compadre Paciência e tem um estalajadeiro, um dono de uma pousada, que é chamado de Constante. Vocês já vão entender por que ele é constante. Aspectos técnicos, intertextualidades. Prólogo. Atribuído ao narrador, funciona como síntese de sua ideologia cínica. Ideologia cínica. Eu digo as coisas como elas são. Há só uma verdade neste mundo. É o eu. Isto de pátria, filantropia, honra, dedicação, lealdade, tudo é peta. Peta é mentira, gente. Uma curiosidade que eu postei nos meus stories do Instagram, quem me segue lá, viu? Me sigam lá, gente, pra acompanhar as curiosidades das coisas que eu descubro. É Beatriz Áurea, com X. Beatriz Áurea, mas é Áurea Beatriz, só porque inverteu a ordem do Instagram. Peta é mentira, e é por isso que aqueles biscoitinhos de polvilho se chamam peta, porque você come e não se sacia, então é por isso que ele se chama mentira. Ele tem essa política do eu, de o que importa é o que é bom pra mim, e ele fala, né, tudo é peta, tudo é história, ficção, parvoíce, ou para me exprimir no dialeto dos grandes homens, tudo é poesia. Referências irônicas ao poeta e à poesia. O pragmatismo pequeno burguês e a mediocridade política são incompatíveis com a poesia. Epígrafe. As epígrafes que aparecem antes de cada um dos 4 capítulos resumem o enredo a ser visto. São 4 capítulos, né, a obra, e todo começo de capítulo tem uma partezinha pra gente ler que resume. Isso é epígrafe. É isso aqui, ó, gente. Eu poderia mostrar, né, gente? Cadê? Ó, esse textinho aqui em cima resume o que vai ser abordado. Como vocês podem ver, eu gostei pouco desse livro, né? Eu comecei a ler com flags agora e tá todo marcado. Mas enfim. Alusões. Referências aos escritores Tasso, Cervantes, que é o Miguel de Cervantes, autor do Dom Quixote, Gonzaga, que, se eu não me engano, é o autor de Marília de Dirceu. Eu não sei se eu tô delirando, gente, mas eu acho que é. Tem com Gonçalves Dias, Garrett, Dumas, Alexandre Dumas, que eu acho que é dos Três Mosqueteiros,
e outros. Se for perguntado, isso é uma coisa bem interessante de ser perguntado em prova, gente. Atenção para esses nomes, né? Retomado das novelas de cavalaria. O sobrinho é Anti-Quixote, que é do Miguel de Cervantes. As epígrafes antes de cada capítulo também são oriundas desse gênero. Quer dizer que nas novelas de cavalaria tinha essas epígrafes. Essa parte aqui, gente, eu quero falar da minha cabeça, sabe? Porque seria muito plágio, assim. Eu vou falar da minha cabeça, que essa parte do slide vai falando sobre o que fala cada capítulo. Deixa eu ver. Outros aspectos técnicos que tem aqui depois da análise dos capítulos que ele faz. O narrador é protagonista de primeira pessoa e ele é não confiável, igual o Bentinho do Machado de Assis em Dom Casmurro. Personagens são planas, previsíveis e caricaturais, como se pode constatar pela apresentação do estalajadeiro. Tempo: início da segunda metade do século XIX. Tempo do gabinete de conciliação do Marquês do Paraná. Isso é bastante aspecto histórico. Tem que se ligar porque pode ser cobrado assim, algumas questões sobre isso. A Alva gosta de fazer essas contextualizações. E esse livro, eu não gosto de ficar adivinhando, mas pelo contexto político que a gente vive hoje, é uma sátira assim, muito grande. Parece que você está falando nos dias de hoje. Então, muito provável que possa cair, apesar de ser um das indicações novas. Então, não sei dizer pra vocês, mas fiquem atentos. Espaço: é o interior do país, nas proximidades da capital do Império, que é o Rio de Janeiro. Então, o garoto, ele faz uma viagem pelo Rio de Janeiro, né? A linguagem: diálogos pontuados pela ironia e pelo sarcasmo. Linguagem coloquial, adágios e provérbios. Alegorias: ele destaca aqui umas 3 alegorias: a alegoria dos porcos, a alegoria do governo material e progresso material, a alegoria do acordar cedo. Metalinguagem: essas coisas tem que ir importante no metalinguagem, né? As figuras de linguagem, tem símile e tem trocadilhos. Também pode configurar na prova de gramática, né, gente? A Constituição é comparada a uma defunta e a sorvete. Suas montarias são 2 animais conservadores. Trocadilhos: Descartes descartou-se com asseverar que a alma estava encarapitada na glândula pineal. Isso tá falando um pouco sobre os estudos de Descartes, né, que é aquele que fez o plano cartesiano. E ele também falou que a nossa alma estava concentrada aqui na glândula pineal, que fica aqui nas costas. Eu acredito que fique nas costas, gente. Não sou bióloga, pelo amor de Deus. Posso estar falando aqui muita besteira, mas, gente, deu 23 minutos. Eu acho que eu vou fazer a parte 2 para poder explicar o enredo melhor. Mas eu espero que essa parte tenha sido assim, introdutória, tenha dado para entender um pouquinho. Eu não falei tanta besteira, eu falei mais conteúdo. E nos últimos vídeos eu tava sendo meio cansativo. Eu não tava gostando, mas esse daqui eu acho que a progressão foi melhor. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre a obra e depois talvez eu volte nos slides para falar alguma coisa que eu tenha esquecido. Até a segunda parte do vídeo.